todo mundo, no momento em que vê aquele ser humano sem carisma, sem molejo, sem nenhum tipo de traquejo social, requebrando, não importa nem se ele dançar mal. Se ele rebolar, todo mundo vai se emocionar. Então, assim, para acabar com a guerra, nós temos que não chegar no fim dela. Ô Mauro, eu vou ser contra a gente abordar esse programa aqui, esse assunto no programa. Esse jet ski para fazer tráfego ilegal de ice em ilhas caribenhas, eu não sei o que eu sou capaz de fazer com você. Pessoas do mundo, sejam bem-vindas a mais um giro parado no universo. Uma rotação em crise. Para começar o programa de hoje, nós precisamos trazer um assunto aqui muito importante que chegou até a nossa atenção, que foi a consternação da nossa audiência com a situação financeira do programa. Aparentemente, o nosso estagiário não tem cortado as nossas conversas pessoais do corte final do programa. Tá ouvindo aí, ô Manolo? É para cortar, viu? Nós precisamos que vocês acreditem que nós não estamos passando por uma crise financeira que foi desencadeada porque tentamos pagar empréstimo de banco com dinheiro de agiota e esse agiota não está nos perseguindo, né, Tomás? Nós estamos bem. Nós pedimos encarecidamente que vocês parem de enviar mensagens oferecendo dinheiro. Apesar do Mauro ter uma opinião contrária à minha, eu não acredito que esse programa deva ser fonte de lucro, de nada. Nosso compromisso aqui é pura e simplesmente com a informação e com a cobertura mais completa das principais polêmicas do Brasil e do mundo. Seguiremos lutando até o fim. Ok. Dito isso, vamos às notícias então? Vamos. A ameaça de Trump à civilização iraniana. Essa semana foi polêmica. Enquanto o Irã continua a ameaçar fechar o Estreito de Hormuz permanentemente, o Trump vai dormir com seu celular na mão e publica que vai aniquilar a civilização iraniana. Olha aí. A guerra continua, senhoras e senhores. Estamos no campo de batalha de narrativas de Trump e Netanyahu, que continuam a agir intensamente contra o Irã. Todos nós sabemos que isso é apenas o declínio do Império Norte-Americano, encenado num ambiente mais hostil que você poderia imaginar, com as bombas mais estúpidas, letais e coloridas que você já viu. Mas para nós aqui do programa, né, não impressionou que logo depois de ameaçar a civilização milenar do Irã, o Donald Trump tenha recuado e apelado a um cessar-fogo repentino, né? É parte daquela estratégia sem estratégia de Donald Trump que você cobriu tão bem na sua investigação jornalística com a agência porto-riquenha, né? Agora, Donald Trump está lá diante de todos os documentos de guerra oficiais assinados, com todos os funcionários da Casa Branca devidamente avisados e os botões de guerra destrancados e disponíveis, né? Veja só, quem imaginou que aconteceria o que estava sempre prestes a acontecer? Aquilo que ninguém nunca avisou Donald Trump que chegaria. O dia da consequência das suas ações. A própria realidade dos fatos. Rembrandt, eu gostaria até de pedir licença e me retratar, reformando a minha explicação que eu fiz sobre a estratégia do Trump semana passada. Porque, então, aquilo ali que eu falei foi apenas uma visão parcial e inacabada que chegou até mim por uma falta de ética
e de profissionalismo. Ô, Mauro, você fala isso no meio do nosso programa e a gente aqui, você defendeu esse seu furo jornalístico como uma grande descoberta. Uhum. O seu furo foi o que colocou o nosso programa no mapa. Exatamente. Ô, Mauro, você precisa explicar melhor o que aconteceu. Como assim? Do que você está falando? O dinheiro que eu investi com empréstimo nos meus sócios não foi uma boa ideia. Um deles comprou um jet ski usado em más condições e está fazendo o que ele chama de novos empreendimentos de ampliação de capital. Tá vendo, né? O outro foi para a Argentina, caiu no esquema de pirâmide, virando gerente da Subway. Olha aí. Parece que a conversa que a gente teve sobre política internacional foi uma piada, né, para vocês, de muito mau gosto. Eu não quero me descontrolar aqui. Não se descontrola. Eu não quero, mas eu vou ter que mandar uma mensagem pro Nicolas, se é que você está assistindo. Se você tiver usando esse jet ski para fazer tráfego ilegal de ice em ilhas caribenhas, eu não sei o que eu sou capaz de fazer com você. Mauro, por favor, eu vou pedir. Eu sei que esse assunto parece tocar em questões familiares muito importantes para você, mas a gente precisa aqui superar esse limite dos nossos problemas pessoais. A gente sabe como que fica difícil depois para a edição conseguir tirar os nossos problemas pessoais quando eles estão assim tão envolvidos, né? Vamos trazer o assunto. Olha, gente, passando esse momento, eu me debrucei de novo sobre o material com mais rigor. Sozinho. Sozinho, na minha. E acredito que agora eu consigo explicar a estratégia do alucinante Donald Trump. Vocês esquecem, mas desde janeiro já se falava da ampla gama de formas que Trump tinha que usar ou como usar como arma contra o Irã. Né? Dentre dessas, se falava já das operações cibernéticas e das campanhas psicológicas. Aí o Trump vai acertar o Irã onde dói. Na consciência de si mesmo e nos memes de internet. Agora, Mauro, me impressiona que depois dessa experiência tão dolorosa, tão profunda de traição que você sofreu, que depois da baixa você tendo encontrado forças para se debruçar de novo sobre os documentos e reinvestigar a estratégia do Donald Trump em busca da verdade, que aquilo que você consegue trazer para o nosso programa é ainda uma defesa de um líder que ameaçou uma civilização milenar de extermínio. Ô, Mauro, eu preciso falar para você da importância das civilizações milenares. Mauro, você tem que imaginar, o Irã deve ter safras de vinho da época dos faraós. Uma garrafa daquela é o PIB de um pequeno país latino-americano. Eu entendo. A gente está falando de coisas muito importantes. Mano. Eu sei. Mas veja bem, Rembrandt. Eu não estou aqui comprometendo minha imagem como apoiador do Donald Trump. Ah, não. Então você tem que se explicar melhor. Porque tá... Não, eu estou aqui apenas como um observador imparcial que faz a sua leitura lógica em cima dos fatos. Ah, percebi que você estava de terceira via hoje. Agora, então, você deve estar acompanhando os recentes bombardeios no Líbano, as constantes violações do cessar-fogo, a escalada do conflito com o agravamento das ameaças, sem a perspectiva de amenização de todo esse processo violento e virulento que constrói essa terceira guerra mundial que a gente está tendo que ver. Você deve estar acompanhando tudo isso, então. Você deve saber. Eu vejo. Mas é que você não entende, Tomás. Esse é o grande esquema. Entendeu? É impossível você defender a guerra ainda que a guerra aconteça. Não tem como você defender uma coisa que te causa pavor. Claro. Eu vou te explicar como eu entendi. Além da estratégia, de não ter estratégia, ser fundamental como estratégia principal do Donald Trump,
A inexistência de uma estratégia fundamentaliza a sua própria existência. O fim de algo é a própria coisa que mantém aquilo. Ser a favor da guerra é ser contra a guerra. Porque o fim da guerra é a própria guerra. Talvez a forma mais brilhante de acabar com a guerra é acabando de acabar com ela. Entendeu? O povo não pode parar de lutar. A gente tem que continuar lutando para o fim dela. Mas para uma coisa ter fim, ela tem que continuar a existir. Então, assim, para acabar com a guerra, nós temos que não chegar no fim dela. Ô Mauro, você vai me desculpar. Eu vou falar aqui, talvez apenas em meu nome, pode ser realmente que seja alguma limitação no meu próprio raciocínio, mas eu acredito que a sua análise e o seu entendimento sobre a situação da guerra no Irã ultrapassou os limites do razoável. Eu acho que a sua linha de raciocínio ela é tão impecavelmente confusa que você está fadado a deixar todo mundo para trás. A minha dúvida é se isso é excesso de qualificação ou se você está muito magoado mesmo com seus com os seus sócios. Talvez você está se deixando esse veneno tomar conta de você. Não sei. Eu só vou dizer isso aqui. Aguardem o som das trombetas. Nossa única esperança é escutar esse som antes de que acabe o prazo de pagar o Bob. Que isso, Mauro? Eu já falei, vamos ficar misturando assunto pessoal com notícia, depois fica difícil de fazer o corte. Vamos para a próxima notícia. Vamos lá. Essa semana, o ministro Alexandre de Moraes propôs uma ação para o parlamento que tinha o objetivo de delimitar limites para as delações. Isso no momento em que a delação do Vorcaro é anunciada como o próprio fim do mundo. Caramba. Veja só que importante lição de vida que essa notícia não traz pra gente. A sanha, a capacidade de mobilização de um juiz num caso que o implica diretamente. Verdade. Você vê a paixão desse homem movendo ele de uma forma tão significativa que ele acredita que ele pode impor limites para o fim do mundo. Eu quero viver com essa força. Eu quero ter essa força de afirmação da minha própria vida. Isso é a coisa mais bonita que eu já ouvi nos últimos tempos. Mas isso não é surpresa pra gente que é da profissão do direito. Ah, não? Não, porque desde a universidade, quando você começa o curso, já tem aulas com esse foco. Introdução ao uso de peruca, comportamento em frente ao juiz, né? São coisas que são feitas para manter esse sentimento deífico e sobrenatural na figura do juiz. É um aprendizado que você adquire. Para segurar o rojão do fim do mundo, o Moraes propôs essa ação que continha 3 reivindicações principais, entre elas a garantir que delações não sejam o único fundamento para decretar uma prisão. O segundo é garantir que delações realizadas no contexto de prisão ilegal sejam consideradas nulas. E o terceiro, que o delatado possa sempre apelar para uma batalha de dança como último recurso. Olha aí. Olha a estratégia do juiz, né? Na verdade, eu acho uma escolha bem confusa da parte do ministro. Por que você diz? Porque a gente sabe que o calcanhar de Aquiles dele é a falta de molejo na cintura. Todo mundo lembra do episódio no gabinete dele, quando ele tentou dançar com os indígenas da reserva Raposa do Sol. Então, assim, pra mim, eu acho que ele deve estar tendo alguma aula de forró, porque isso aí, pra mim, é listado. Eu acho que você está desconsiderando a vasta experiência do juiz Alexandre de Moraes, né? Que deve, nesse momento, estar pensando numa performance de tocar o coração. Todo mundo sabe que a arma mais implacável contra um júri que analisa minuciosamente todos os seus passos de dança
é uma história de superação. É verdade. Né? Todo mundo, no momento em que vê aquele ser humano sem carisma, sem molejo, sem nenhum tipo de traquejo social, requebrando, não importa nem se ele dançar mal. Se ele rebolar, todo mundo vai se emocionar. Eu tenho certeza que eu vou chorar. Eu sempre me emociono nessas apresentações de fim de ano. Não, pensando nisso, ele deve usar alguma música da Adele pra já deixar o povo assim, a ponto do choro. É a carinha dele. Ainda vai usar uma peruquinha, dançar chorando. É aquela coisa pra tocar mesmo. Mas esse é o risco de você apelar pra uma batalha de dança. Não é uma manobra que vai privilegiar o caráter racional da corte. É um apelo emocional. Ah, é um apelo emocional. Então, o juiz que vai lá demonstrar a importância de quicar, rebolar e sentar, ele está fazendo isso para cativar as pessoas. Ele já não está mais na esfera dos argumentos. É um último recurso, né? Como bem prevê o limite que ele mesmo estipulou. Vamos ver se o ministro Alexandre de Moraes vai ter que chegar até esse ponto. Agora, por enquanto, os 80 milhões que a empresa da esposa do ministro recebeu, né, pelo caso aí do Banco Master, continuam sendo justificados com nota fiscal de lanche das reuniões corporativas e com a contratação dos artistas. Né? Tivemos aqui um furo no nosso programa que revelou que entre os artistas contratados estão Sérgio Malandro e o guitarrista do Sepultura, que agora toca clássicos da MPB sob demanda ao estilo cantor de churrascaria. Perfeito, né? Que tarde agradável deve ser essa das reuniões dos grandes envolvidos, no caso do Banco Master. Mas olha, enquanto isso, os mais de 50 bilhões de reais que o Fundo Garantidor de Crédito vai ter que pagar pelo escândalo do Banco Master, que envolve o ministro citado, está sendo lentamente devolvido às vítimas. E é por isso que a gente vai, aqui do A1, a gente vai deixar um alerta com vocês. Se você for uma das pessoas que está sendo ressarcida pelo fundo, precisamos falar com vocês sobre os golpes. Tem que ter muito cuidado por aí, porque tem gerente de banco sarado, trincado, tarado e malvado que vai ligar para você, vai oferecer um pacote para triplicar sua satisfação econômica, vai te mostrar o clímax monetário. Isso aí é golpe. Eu sei quem está por trás dessas coisas. Então, cuidado, viu, gente? Agora, só para aproveitar o tópico, falar aqui da prisão do Daniel Vorcaro, que essa semana passou para uma cela de adaptação. Parece que depois da dupla prisão, o objetivo vai fazer com que Daniel Vorcaro se adapte lentamente a uma prisão regular. A cela de adaptação é um pequeno apartamentinho no centro de São Paulo, 12 metros quadrados, com cama box, chuveiro embutido e máquina de lavar, onde o Daniel Vorcaro passa o dia treinando o seu algoritmo do Instagram. Mesmo ele indo para uma prisão normal, eu acho perigoso na mão desse rapaz, o Instagram. Tem um grande perigo dele acabar achando aquela novela das frutas, achar e se identificar com o maracujá corno, e aí o baque emocional que ele vai sofrer, nenhuma prisão pode causar tanto. Mas com ele nunca é assim, né? Sempre tem um agravante em cima do Vorcaro. A Polícia Federal, ela está aí aplicando as punições realmente mais severas contra o Daniel Vorcaro. Ele não fica sem a punição que ele é devidamente merecido. Mas, tratados esses assuntos, vamos para a próxima notícia. Essa semana, né, essas 2 semanas que teve, a gente teve a ida e a volta da Artemis 2, pela missão da NASA, que eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Ô, Mauro, eu vou ser contra a gente abordar esse programa aqui, esse assunto no programa, que eu falei para você, esse assunto da Artemis 2, ninguém se interessa muito por isso. O lado escuro da Lua, vou falar para você, é escuro. Ninguém enxerga nada, não tem muito o que falar. A gente tinha que usar esse programa para fazer uma curadoria. Você tá me ouvindo, né? Para você que eu tô falando isso. A gente deveria fazer desse programa um espaço de uma curadoria inteligente das notícias que a gente traz para entender o viés político que tem por trás de tudo. Eu tô querendo falar da greve dos estivadores no Porto de Santos contra a PL 733 já faz 2 semanas. E parece que a gente não consegue emplacar os temas que importam de verdade da organização do povo trabalhador.
Primeiramente, você como fã de Pink Floyd... Caramba... Caralho, é ele? Eu acho que é ele. Não. Para. Pega as coisas. Para. Garoto, corre, menino! Corre, menino! Porra, na câmera!